Essa foto do Lula de pedreiro prova por A mais B o tamanho do engajamento desse cara na internet. Ele está no nível do Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Justin Bieber e outros gigantes pelo mundo. Hoje o Luva de Pedreiro não é só conhecido aqui no Brasil não, ele na verdade hoje é mundial. Se ele vai no Marrocos ele é reconhecido, na França, na Itália também é reconhecido, todo mundo gosta dele, até o filho do Cristiano Ronaldo já fez vídeo imitando ele. Enfim, resumindo, o cara é uma máquina mundial. Estou começando esse vídeo desta forma, justamente para te falar que esse cara deveria hoje já estar muito, mas muito milionário, mas isso de uma forma extremamente estranha não aconteceu. Por quê? Vamos te mostrar no vídeo de hoje todos os fatos duvidosos que aconteceram na relação do Luva de Pedreiro com o seu ex-empresário. O contrato. E para começar, o Luva de Pedreiro assinou um contrato milionário, com várias e várias cláusulas, várias e várias paradas envolvidas, sem saber ler e escrever. Aí você pode pensar, mas os pais estavam ali para auxiliá-lo. Porém, na verdade o pai e a mãe dele também não sabem ler e escrever, ou seja, como que o cara vai assinar um contrato extremamente milionário, sem saber nem o básico? E talvez você esteja pensando, mas ele pode ter algumas testemunhas, talvez estava acompanhado do seu advogado, mas não, segundo Luva, o contrato chegou para ele e ele só assinou, sem mesmo saber ler e escrever. A multa contratual. Outra coisa duvidosa é que esse contrato que o Luva assinou só tinha multa para um lado. Isso, querendo ou não, parece muito, mas muito estranho, porque as vantagens parece que foram todas ali para esse ex-empresário, com uma multa absurda de mais de 5 milhões de reais, e para o Luva não tinha nada não. Divisão de ganhos. Outra parada que não faz o menor sentido neste contrato é a divisão de ganhos. 45% para o Luva, 45% para o ex-empresário e 10% para um tiktoker aleatório ali do nada, que aliás também é agenciado pelo seu ex-empresário, um cara chamado Vitor Melo. Isso, querendo ou não, é uma coisa meio estranha, justamente porque o Luva é o principal, o empresário vai agir ali, fazer o trabalho dele, mas é muito injusto você colocar 45% do cara que é o principal e 45% para o cara que o empresário entendeu que não é o principal. Se o Luva deixar de existir ou parar de fazer o conteúdo dele, não existe ganho, não existe nada, o Luva é o foco, ou seja, ele precisaria ganhar mais, mas isso não foi feito. Além de tudo também, o Luva perante a lei, ele não tinha direito a ser ele o majoritário da situação, justamente porque no contrato está 45 e 45. As postagens duvidosas do Instagram. Obviamente, não podemos esquecer de falar também das postagens duvidosas lá no Instagram, o cara que está impactando milhões e milhões de pessoas, um cara que teve um crescimento gigantesco e com uma audiência que poucos no mundo têm, estava postando coisas que não faziam muito sentido e colocando muito ex-empresário em vista. A própria descrição do Instagram, tava lá o Instagram do ex-empresário, o que devido ao seu tamanho e engajamento não faz muito sentido e causa muitas e muitas dúvidas. E além disso, com toda a audiência do mundo, não estava entrando empresas, não estava entrando contratos publicitários e propagandas. Isso, querendo ou não, não faz nenhum sentido, unicamente porque se você tem uma monstruosa audiência, muitas marcas com certeza absoluta vão querer você, e vão pagar muita grana com isso, mas no Instagram do Luva a gente não via isso acontecer, o que se via era muito, mas muito pouco mesmo. Monetização do canal do YouTube. Outra coisa que também causa uma enorme dúvida é que a monetização do canal do Luva de Pedreiro, acredite se quiser, nunca chegou, nunca entrou para o Luva, desde o início do canal do Luva, até o exato momento que estamos fazendo esse vídeo. Seu canal tem quase 100 milhões de visualizações, e podemos imaginar que com certeza absoluta, esses números devam render uma grana muito grande, mas infelizmente, esse dinheiro nunca chegou para o Luva. As placas do YouTube. Ainda falando do YouTube, essa história já é extremamente conhecida. Você já deve saber que quando o YouTube mandou a placa para o Luva, estava escrito na descrição da placa
Luva de Pedreiro, mas também estava o nome da consultoria do seu ex-empresário, algo que não faz sentido nenhum. O presente do Luciano Huck. Outra coisa extremamente sem sentido é que quando Luva foi no Luciano Huck, ele ganhou 10 mil reais. Mas o que você acha que seu ex-empresário fez? Pois é, foi lá e pegou metade do dinheiro, ou seja, embolsou 5 mil reais para ele. A mentira para o Neymar. Não podemos esquecer de falar também de um fato que repercutiu bastante. O Luva falou que teve que mentir, a pedido do seu ex-empresário, e essa mentira aconteceu envolvendo nada mais nada menos que o Neymar. Segundo o próprio Luva, ele teve que mentir para o Neymar falando que ele ganhou 2 placas, ou seja, justamente para amenizar o absurdo que teve uma péssima repercussão. Acredito que o Neymar tenha detectado que o menino estava sendo possivelmente usado ou enganado, devido ao tamanho grau de inocência do Luva. Luva sendo vigiado. Outro fato muito estranho que aconteceu, segundo o Luva, ele disse que nos últimos dias estava sendo vigiado, pois seu empresário estaria desconfiando que alguma coisa errada estava acontecendo, privando de uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a liberdade. Segundo o Luva, ele não podia nem mesmo ver seus amigos, além de não fazer nenhum sentido, nos deixa sem dúvida, com um ponto de interrogação na nossa mente. O porquê disso? Convites de podcasts nunca respondidos. Você deve ter percebido que o Luva de Pedreiro, ele nunca foi em podcasts, já vimos ele dando entrevistas, mas assim, dá para perceber que o empresário dele estava em cima dele, ele estava bem direcionado nas respostas dele, mas ele nunca não foi, por exemplo, no Flow Podcast ou no Podpah, os maiores podcasts do Brasil, e a resposta para isso, ao meu ver, é que ali nos podcasts muitas vezes acontecem perguntas e essas às vezes podem ser um pouco mais profundas, e se eu fosse empresário dele, agenciando da forma com que o empresário o estava agenciando, eu também evitaria podcast, justamente porque o Luva de Pedreiro poderia falar coisas ali que não agradaria muito o seu ex-empresário, tipo o que aconteceu na live bombástica no Instagram. Enfim, o Luva de Pedreiro não está acostumado com as maldades das pessoas, ele é um ser humano um tanto quanto raro, um exemplo de pureza e simplicidade, e foi isso que encantou o Brasil e o mundo. São muitas coisas duvidosas que ocorreram, e não estamos julgando nada o que aconteceu, torcemos para que tudo tenha sido um mal-entendido, mas obviamente, é a justiça que vai julgar tudo isso. Torcemos para que agora, com a ajuda do Falcão, o Luva de Pedreiro receba todo o seu sucesso e consequentemente todo o seu dinheiro que lhe é de direito.